O Ailton é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele está concorrendo a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ontem, na sexta-feira, dia 29, ele completou a data redonda de 70 anos. É uma longuíssima estrada, hein, Ailton? Parabéns, feliz aniversário. Ailton, eu quero conversar com você. Aliás, o Ailton começou, eu conheci o Ailton no começo, ele nem se lembra, no começo dos anos 80, em São Paulo, a gente trabalhava na imprensa alternativa, tivemos um breve encontro ali. Ailton, eu quero falar com você sobre algumas questões candentes, a questão especialmente do marco temporal, dessa agressão aos povos indígenas, e quero desdobrar isso também por outras atividades que você tem tido, na sua atividade na defesa dos povos indígenas, a atividade intelectual, essa questão da Academia Brasileira de Letras, e em especial de como você está vendo o governo Lula, que é o primeiro governo que tem um ministério dos povos originários. Mas vamos começar pelo marco temporal. O Senado, no dia 27, na quarta-feira, quinta-feira, aprovou, desafiou o Supremo Tribunal Federal, que tinha feito uma sentença colocando o marco temporal como anticonstitucional. É apresentado um projeto de lei recolocando o marco temporal, mas de uma forma ainda mais grave, porque abre a possibilidade das terras indígenas serem objeto de exploração do garimpo, abre para bases militares, permite contato forçado de indígenas isolados, permite como é que eu digo, desmarcar terras já dedicadas aos indígenas. Enfim, é um pacote que inclui também a indenização para os fazendeiros invasores de terras indígenas. Como é que você vê esse quadro dessa aprovação pelo Senado, que recoloca um problema gravíssimo para a sociedade brasileira? Ô, Gilberto, que bom você lembrar que há mais de 40 anos nós somos contemporâneos, né? Então a gente acompanhou um pouquinho da história do nosso país juntos, em alguns casos atuando para que isso que você chamou de intento da democracia se torne uma realidade. Essa questão que você trouxe agora para mim, do Senado, né, decidir contra o que foi definido há uma semana no STF, ele revela muito mais um conflito entre as instituições da República, né? O Judiciário, o Legislativo e esse sistema republicano nosso, que vive em guerra intestina, né? Um importante historiador mineiro, que, aliás, a gente vai se referir a ele depois, quando a gente for falar sobre essa história da Academia Brasileira de Letras, que é o José Murilo Carvalho. Ele escreveu sobre essa herança militar que a República Brasileira tem desde a sua origem. Quer dizer, nós temos uma república tutelada pelos milicos. Então, assim, é impossível, como diz a canção do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho com esse bando de malucos atacando uns aos outros. O que está acontecendo agora com essa decisão do Congresso de confrontar o STF e propor o programa Bolsonaro para as terras indígenas é descarado. É a mesma coisa que o Bolsonaro queria. Ele queria tacar fogo nas terras indígenas, enxotar os índios, invadir as terras, botar garimpo, mineração. Todo esse besterol do Bolsonaro, ele volta agora na espécie de um vomitório feito por esses parlamentares do centro. É a Bíblia, é a bala, é o boi. Então, estão mugindo no Congresso. A gente tem que aguentar essa. A gente tem que sobreviver a mais essa agressão. Eu acho que o presidente Lula vai derrubar isso, ele vai vetar isso, vai sentar um veto em cima deles
E o desdobramento disso, provavelmente, é a judicialização dessa questão, a semelhança do que aconteceu com 14 anos do marco temporal. Eles só estão roendo a corda. Eles não admitem que a gente é uma democracia, eles não admitem que os poderes são independentes, eles gostam de cercar o Senado, o Congresso, gostam de invadir o plenário do STF, quebrar tudo. É esse tipo de gente que está legislando em Brasília. Então, eles podem fazer qualquer coisa. A gente precisa tomar cuidado com o tipo de gente que a gente elege para o Congresso e para o Senado. As pessoas votam em parlamentares, em deputados e senadores como se estivesse apostando na lotérica ali na esquina. Eles não olham a biografia desses sujeitos e eles acabam elegendo verdadeiros criminosos para assumir mandatos que vão legislar sobre a nossa vida durante 4, 8 anos, alguns deles vitalícios. Tem senador e deputado que nunca saiu de cima daquela cadeira e que nunca deixou de abusar da vida pública brasileira, mas os brasileiros parece que gostam de sofrer bullying e votam nesses caras para que eles retornem para lá. Ou nós somos mesmo uma sociedade de analfabetos, né, mentecaptos, ou a gente gosta de sofrer, alguma coisa assim. Agora, Ailton, esses senadores que votaram, mais da metade deles integra partidos que têm assento no Ministério. É o caso do PP, do Podemos, do MDB, do PSD, do PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PDT, do ministro Carlos Lupe. Enfim, é um desafio ao Supremo e é um desafio ao Executivo também. O bolsonarismo, a extrema-direita, aliado à direita tradicional no Congresso, faz como você faz, tenta criar quase que uma crise institucional. E o veto do presidente Lula, eu queria que você detalhasse um pouco isso, se ele for só parcial ao marco temporal, o que é a parte mais frágil do projeto aprovado, porque já foi colocado como inconstitucional, para o marco temporal vigorar, teria que haver uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Mas o que o projeto de lei coloca, e isso é o problema, são essas armadilhas. É a possibilidade de instalação de bases militares, é a possibilidade de abrir as terras do garimpo, é a possibilidade de desdemarcar as terras, enfim, e de fazer a indenização aos invasores. Como é que você vê essa possibilidade de veto dentro dessa verdadeira peitada que o Senado dá às duas instituições, ao STF e ao Executivo? E como é que você vê a ação do governo nisso tudo? Olha, Gilberto, uma coisa é a ação do governo, outra coisa é o poder de veto que o presidente da República tem. A gente sabe que alguns projetos que saíram do Congresso, mesmo depois de aprovado com unanimidade por esses fascistas, eles já foram derrubados integralmente. O presidente pode simplesmente decidir que esse troço é inconstitucional e pronto. Ele não tem que levar em frente isso, não. A gente pode até desenvolver um raciocínio para além da questão que você pôs agora, mas seria interessante entender uma coisa, Gilberto, que é o seguinte: a gente saiu de uma quase guerra civil, né? Até hoje nós ainda estamos tendo que investigar e apurar responsabilidades de militares, civis, gente que estava dentro do governo, né, funcionários públicos e milicianos que estavam prestando serviço a esse golpe. Ora, eles ainda estão sendo investigados. Aí a gente teve uma eleição e elegeu esse Congresso. Esse Congresso é bolsonarista. A gente tem que largar de ser ingênuo. Nós estamos querendo que eles tenham que tipo de comportamento? A gente está querendo que eles tenham um comportamento civil, republicano? Não, eles estão lá para vingar-se. Você acha que o Moro está lá no Senado para servir a pátria? Ele está lá para não ser preso. Aqueles outros colegas dele que participaram do golpe, que participaram da Lava Jato, todos esses caras, eles se refugiaram. Aliás, o Mourão, o
O ex-vice-presidente ele está escondido lá para ele não ser preso junto com os colegas militares dele, porque ele também está chafurdado nesse mar de lama. Então, você tem que entender o seguinte, está cheio de deputado e senador que foi se refugiar lá no Congresso. Você não pode querer que essas pessoas tenham um comportamento cidadão. Aliás, eu espero que a próxima hospedagem deles seja algum presídio. Né? Os filhos do Bolsonaro que estão escondidos no Congresso, eles têm que ser desintocados de lá à custa da aplicação da justiça. Ainda bem que a gente está tendo uma ação, ela ainda é uma ação lenta, né? Ela não parece que não agrada a fúria vingativa das pessoas aqui fora, que gostariam que o presidente Lula tivesse mandado fuzilar todo mundo. Mas o que acontece é o seguinte, a gente está numa democracia, meu chapa. Na democracia você não pode sair fuzilando os outros. Essas PM que matam na favela, que matam para todo lado aí, isso não é democracia, não. Isso aí são milícias. A gente tem que nos reeducar para a democracia. Significa, ao invés de milícia, você tem que ter uma polícia. Ao invés de bandidos, você tem que ter Congresso. Então, são coisas diferentes. A gente vai ter que reformular o nosso vocabulário, digamos assim.